que é que o diferencia do resto da esquerda parlamentar, com representação parlamentar, para merecer ser eleito pelos portugueses? Julgo que, em primeiro lugar, ter uma posição clara quanto a esta questão da Troika e do FMI. O PCTP-MRPP é o único partido que defende com toda a clareza que o povo português não deve pagar uma dívida que ele não contraiu e que não foi contraída em seu benefício. Agora ouvimos Jerónimo de Sousa dizer o mesmo. Não, se me permite discordar, outros partidos da área da esquerda têm uma posição singular, que é de se manifestarem formalmente contra a Troika, mas no fundo estarem à procura de medidas para ajudar a pagar a dívida. Ora, nós entendemos que o cidadão português comum, o trabalhador português, não ficou a dever nada a ninguém. E quando ele, porventura, por dificuldades da vida, fica a dever, o banco vai-lhe lá buscar a casa ou o carro. Esta dívida é uma dívida que decorre essencialmente de três coisas. Em primeiro lugar, uma aposta completamente errada dos sucessivos governos do PS e do PSD, que transformaram o nosso país num país que não produz nada. E um país que tem de importar mais de 80% daquilo que consome é necessariamente um país permanentemente endividado. Em segundo lugar, pelos milhares de milhões de euros do dinheiro dos trabalhadores, dos cidadãos comuns, que foram metidos para tapar os buracos da gestão fraudulenta da banca. E em terceiro lugar, por uma coisa que ninguém fala, que é a desfiscalidade. Ou seja, toda a gente sabe que em Portugal apenas os trabalhadores, em particular os trabalhadores por conta de outra, é que pagam impostos. A evasão e a fraude fiscal estão avaliadas neste momento em qualquer coisa como 7 mil milhões de euros. Curiosamente, aliás, o programa de governo que a Troika vem procurar impor ao povo português, fala numa recuperação de 175 milhões de euros, o que é uma demonstração clara da natureza de classe deste dito acordo. E, portanto, a primeira posição é essa. Em segundo lugar, julgo que o PCTP-MRPP tem, desde o primeiro momento que foi impedido de ir às eleições, hoje também ninguém fala disso, mas em 1975 nós fomos proibidos de ir às eleições, simplesmente porque dizíamos a verdade, não nos calávamos e não nos dobrávamos perante os poderes dominantes da altura. Desde essa altura até agora, o PCTP-MRPP tem uma imagem de marca, tem uma marca d'água, que é a dizer as verdades que têm de ser ditas, a de não se calar em defesa das causas que considera justas e, portanto, é uma garantia segura, por um lado, da defesa de uma política de governo alternativa em relação àquela que se está a tentar impor, um governo democrático e patriótico, um plano de desenvolvimento da economia nacional e de combate ao desemprego. Já vamos falar disso, e, por outro lado, dar voz àqueles que não têm voz. Que não têm voz. Já vamos falar com mais precisão dessas frases de campanha, ou ideias de campanha, se quiser chamar. Pergunto-lhe, o senhor diz que este plano da Troika, são palavras suas, é uma declaração de guerra aos portugueses. A verdade é que o memorando é para cumprir, portanto este acordo é para cumprir. Não acha que é um mal necessário? Essa é uma das ideias feitas. Este programa é para cumprir, mas, não. Se não for cumprido, não vem dinheiro, não é? Pois não. E o que vem não é nenhuma ajuda para o povo português. Bancarrota. Não significa bancarrota. Isso é uma daquelas blagues com que se está a tentar assustar o povo português. E, de facto, quando os 5 partidos do Parlamento têm horas todos os dias nas televisões para expressar as suas ideias e um partido como o meu só tem 10 minutos, é difícil. Mas permita-me que lhe diga o seguinte, desses 78 mil milhões de euros, 12 mil milhões vão direitinhos serem enfiados no bolso dos principais responsáveis pela crise financeira, ou seja, pela banca. Mais de 30 mil são para pagar juros. E os restantes são para meter não para pagar quem necessita de apoio, não para matar a fome a quem necessita de apoio, mas para meter na mão dos capitalistas. Portanto, essa ideia de que Portugal não teria dinheiro para pagar salários e cumprir os seus compromissos perante o seu povo português é uma ideia absolutamente errada. E mais, nós estamos aqui perante uma situação de uma enormíssima gravidade. O senhor concorda com José Sócrates quando ele diz que não era preciso chamar a Troika? Não, eu discordo completamente de José Sócrates, porque José Sócrates o que fez é uma coisa ainda pior que essa, é que negociou exatamente este acordo com a senhora Merkel, que está a conseguir fazer através da União Europeia aquilo que Adolf Hitler com as divisões Panzer não foi capaz de fazer, ou seja, impor uma dominação, uma prepotência, uma verdadeira ditadura em relação aos países mais pequenos, que pela via militar a Alemanha não conseguiu fazer quando da Segunda Guerra Mundial, e negociou tudo nas costas do povo português e depois ensinou uma peça de teatro para tentar sair pela porta abaixo.